Você já se sentiu como se estivesse vivendo uma rotina mecânica, onde cada dia parece uma repetição do anterior? Aquela sensação de que a vida perdeu o brilho e os dias se arrastam, deixando sua alma exausta e cheia de anseios não atendidos? Você não está sozinho. Muitas pessoas experimentam esse vazio, essa desconexão com seus verdadeiros desejos. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para reverter essa situação? Um estado de despertar espiritual, onde você pode redescobrir suas paixões e moldar sua realidade de maneira consciente. Imagine acessar a força interior que já existe dentro de você, transformando sua vida com o poder do autoconhecimento e da reprogramação mental. Este não é apenas um sonho distante. É uma prática que pode começar agora mesmo. Prepare-se para explorar como esse processo pode fazer você nunca mais ser o mesmo. Há momentos em que a rotina se transforma numa dança automática, onde cada movimento parece ensaiado e sem propósito. As manhãs começam iguais, o dia se arrasta e, ao fim, vem a sensação de que algo vital está faltando. A vida perde o brilho e, sem perceber, surge um cansaço que não é físico, mas algo mais profundo, que toca a alma. Não é raro que alguém em silêncio se pergunte: será que é só isso? É nesse ponto que o desejo de mudança começa a brotar, como uma faísca que desperta de dentro. Para muitos, essa sensação parece familiar, como se estivessem operando no modo piloto automático em um filme sem emoção. Acordam, trabalham, retornam e repetem. E o que antes era conforto na rotina vira um peso, uma falta de vida. Esse esgotamento não é apenas cansaço mental ou físico, é a alma pedindo algo mais, algo que vai além do que é visível, que toca o invisível. Quando chega a este ponto, o desejo por um novo significado se torna irresistível, e a busca por algo maior é inevitável. Esse é o ponto de inflexão que muitos chamam de despertar. É quando a pessoa percebe que não quer apenas sobreviver, mas viver com intenção. Esse despertar começa devagar, como uma pergunta insistente, mas logo se transforma numa necessidade de encontrar propósito. Não é preciso grandes mudanças para começar. Às vezes, uma simples pausa para refletir sobre o que realmente importa já pode ser o primeiro passo. Meditações diárias, por exemplo, podem ajudar a perceber como cada pensamento e emoção se alinha com aquilo que se quer da vida. É curioso como pequenas mudanças diárias podem aos poucos devolver a energia e o propósito perdidos. Imagine acordar e, em vez de seguir o mesmo trajeto, escolher algo diferente. Tomar um novo caminho, ouvir algo inspirador, ou até anotar seus pensamentos. Essas ações parecem simples, mas servem como pontes para novos hábitos e uma nova forma de ver a vida. Quando saímos do piloto automático, pequenas escolhas passam a ter um novo sentido e criam um espaço para o verdadeiro eu emergir. Cada pessoa tem o poder de iniciar essa transformação, e ela começa ao reconhecer a insatisfação e a vontade de algo mais. Não se trata de buscar respostas rápidas, mas de permitir que o desejo de mudança guie novos passos. A própria busca traz à tona uma energia renovada, uma curiosidade pelo que a vida ainda tem a oferecer. Esse despertar é como abrir uma janela para o desconhecido, mas que, de alguma forma, traz uma sensação de estar voltando para casa. E ao entrar nesse estado, a mente começa a se preparar para um novo nível de percepção, um novo começo. Imagine a vida como uma dança, onde você finalmente assume o papel do coreógrafo. É quando, em vez de simplesmente responder a cada nota e cada movimento, você passa a criar os passos, a definir o ritmo. Esse é o modo criador, um estado em que a pessoa deixa de ser uma simples reação às demandas e vibrações do mundo ao seu redor e passa a viver conforme suas próprias intenções. Aqui, o autoconhecimento se torna o guia, e a sabedoria interior começa a ditar o ritmo, sutilmente ajustando o cenário para que a pessoa se alie ao que realmente faz sentido e desperte seu propósito. Ao entrar nesse estado, a pessoa experimenta a liberdade de viver a própria verdade. As pressões que antes pareciam ditar todas as escolhas
começam a perder sua influência. Ela para de se moldar conforme os padrões externos e, em vez disso, decide conscientemente o que quer alinhar com seus desejos mais profundos. Imagine ter a clareza de escolher um caminho porque ele ressoa com quem você realmente é, não por ser o mais esperado ou conveniente. Esse modo criador é um despertar espiritual, um ato de coragem em se posicionar de forma intencional no mundo. Para viver com essa intenção, é necessário manter o foco, treinar a mente a perceber suas próprias respostas automáticas e decidir se elas estão ou não em sintonia com o que a pessoa deseja manifestar. Uma prática útil é a visualização. Ao imaginar cada passo, a pessoa já começa a criar uma realidade mais próxima da que deseja. Essa prática de visualização, quando repetida diariamente, começa a moldar a forma como o cérebro responde, ajudando a reprogramar o subconsciente para que ele trabalhe em direção aos desejos alinhados com a alma. Mudar para esse estado exige uma disposição para reprogramar velhos padrões e adotar uma nova mentalidade, onde cada ação é parte de um quadro maior. Pequenas decisões, como priorizar o que nutre a alma ou dedicar tempo a algo criativo, ajudam a fortalecer essa transformação. A pessoa começa a ver que, quando age intencionalmente, o mundo também responde de forma diferente. Se antes era tudo uma reação, agora é um processo de criação constante, onde se busca um alinhamento entre mente, coração e espírito. Assim, o modo criador é um convite para moldar a própria vida de maneira autêntica, saindo do automático e assumindo o papel de protagonista. A transição pode parecer complexa, mas cada pequeno passo representa um movimento em direção ao verdadeiro eu, onde a vida passa a ser guiada por algo mais profundo e essencial. E ao assumir esse novo estado, uma nova visão do mundo começa a emergir. Um passo crucial nesse caminho é reconhecer a importância de se desvincular dos padrões automáticos que têm moldado a forma como pensamos e agimos. Esses padrões, muitas vezes enraizados na infância ou nos primeiros anos de vida, operam no subconsciente e direcionam nossas escolhas, mesmo quando não estamos cientes disso. Imagine alguém que, sem perceber, repete ciclos de insatisfação no trabalho ou nos relacionamentos por não questionar esses hábitos mentais. Compreender e identificar esses padrões é o primeiro ato de poder. Para isso, há práticas simples, como refletir, ao final do dia, sobre o que te trouxe satisfação ou desconforto. Este exercício de autoconhecimento já é um ponto de partida poderoso. Ao romper com a repetição automática, abrimos espaço para decisões mais conscientes que nos guiam a um estado de presença. Pensar sobre ambientes, pessoas e situações que nos cercam é fundamental para moldar uma vida que esteja alinhada aos nossos desejos. Imagine alguém que deseja mais paz interior, mas se envolve constantemente em conflitos. A mudança começa ao observar quais ambientes ou interações geram essa tensão. Se essa é a sua realidade, comece aos poucos, reavaliando ambientes e encontrando pequenos espaços para estar consigo, longe de distrações. Cada escolha consciente é um passo em direção à criação de uma vida mais autêntica. Para isso, um processo interessante é se libertar gradualmente de hábitos que nos mantêm ancorados ao passado. Esses hábitos podem ser sutis, como procrastinar mudanças ou agir por impulso sem refletir sobre as consequências. Pense em alguém que busca melhorar a saúde física, mas, toda vez que se compromete, desiste após algumas semanas. Esse ciclo só pode ser quebrado ao reconhecer a origem desse padrão. Substituir antigos hábitos por novas ações, como escrever um diário de metas ou traçar um plano simples de progresso, é uma forma eficaz de transformar esses impulsos. Tomar decisões mais conscientes significa também aprender a nos afastar de situações que já não nos servem. Não se trata apenas de dizer não a algo ou alguém, mas de compreender o que em cada experiência nos ajuda ou nos limita. Essa transição exige coragem e autocompaixão, especialmente quando envolve mudar aspectos familiares. Cada vez que tomamos uma decisão baseada no que realmente queremos para o futuro, não apenas para o agora,
Estamos fortalecendo nosso foco e construindo uma vida que ressoa com quem realmente somos. Pequenos passos nessa direção geram resultados profundos e, mais do que isso, libertadores. E essa escolha consciente, que substitui o automático, abre portas para uma experiência de vida mais intencional, onde nos tornamos os agentes da nossa própria história. Esse processo de sair do piloto automático é semelhante a reprogramar o cérebro. Com o tempo e a repetição, estamos moldando nosso comportamento e alinhando nossas ações com o que realmente importa para nós. A partir desse ponto, o poder de reprogramação é potencializado, permitindo que cada escolha seja um degrau rumo a um estado de vida mais significativo e alinhado aos nossos desejos. Entrar no modo de criação consciente também envolve soltar o controle rígido e permitir que a vida flua naturalmente. Imagine alguém que tenta organizar cada detalhe da sua vida, mas que, ao menor sinal de imprevisto, se sente completamente perdido. Isso gera tensão e frustração, pois a vida é, por natureza, imprevisível. Aprender a confiar no processo, a aceitar que nem tudo precisa ser controlado, é um exercício de sabedoria e abertura para as oportunidades que aparecem. Assim, a jornada se torna mais leve, pois deixamos de resistir e nos adaptamos ao fluxo da existência. Quando relaxamos o controle, começamos a perceber que as coisas acontecem em seu próprio ritmo, e muitas vezes de uma maneira até mais alinhada aos nossos desejos. Pense em uma pessoa que, ao focar apenas em um caminho específico, se fecha para outras possibilidades. Ao abrir mão dessa rigidez, ela pode descobrir alternativas que jamais teria imaginado, como uma nova carreira ou uma relação mais profunda consigo mesma. Permitir essa flexibilidade é reconhecer que a vida, por si só, oferece inúmeros caminhos e que cada um traz seu aprendizado. A confiança no processo não significa se acomodar, mas sim agir com a certeza de que as intenções plantadas darão frutos no momento certo. Muitos que buscam o autoconhecimento percebem que, ao focar nos seus objetivos, sem apego ao como exato que eles acontecerão, sentem-se mais leves. Exercícios como a visualização e a criação de afirmações são úteis para manter o foco, mas sem a necessidade de obsessão pelo resultado. É como plantar uma semente e saber que ela precisa de tempo e de cuidados, mas que o processo de germinação não pode ser acelerado. Essa adaptação ao ritmo da vida também é essencial para construir uma mentalidade mais resiliente. Quando deixamos de lutar contra as ondas e aprendemos a surfar com elas, descobrimos a paz em meio ao caos. Por exemplo, em situações de trabalho estressantes, podemos parar, respirar fundo e nos lembrar de que, muitas vezes, a serenidade vem ao aceitar o que não podemos mudar e ao focar no que está ao nosso alcance. Esse é o segredo de um estado de harmonia, em que nos tornamos mais fortes e conectados ao que é realmente importante. Ao final, viver em sincronia com esse ritmo natural nos permite avançar sem o peso da resistência, criando uma vida onde as intenções fluem naturalmente. Cada escolha, feita com leveza e confiança, fortalece nossa capacidade de criar e moldar a realidade em sintonia com o que desejamos. E ao fazer isso, nos conectamos ao poder da criação intencional, abrindo caminho para novas descobertas que, muitas vezes, aparecem de forma inesperada, mas com um profundo significado. É esse fluxo de intenção e aceitação que verdadeiramente transforma a nossa existência. Práticas como a observação e a presença são ferramentas essenciais para transformar reações automáticas em respostas conscientes. Quando alguém aprende a observar seus próprios pensamentos e emoções, começa a entender as camadas profundas de seu comportamento. Imagine, por exemplo, uma pessoa que se irrita facilmente no trânsito. Com a prática da observação, ela percebe que essa reação é, na verdade, um reflexo de outras tensões acumuladas. Reconhecer isso é o primeiro passo para transformar essa impulsividade em uma resposta mais tranquila, mantendo o equilíbrio diante dos desafios diários. A presença permite que cada momento seja vivido com plenitude, e não apenas passado sem sentido.
Quando estamos realmente presentes, coisas simples como uma conversa ou uma caminhada ganham um novo valor. Ao prestar atenção no que está ao redor, cada experiência deixa de ser superficial e se torna uma fonte de aprendizado. Pequenas práticas como meditar ou respirar profundamente ao longo do dia ajudam a ancorar a mente e o corpo no momento presente. Essa presença nos mantém conscientes, evitando que nos percamos em preocupações futuras ou arrependimentos passados. O equilíbrio entre mente, corpo e alma se fortalece quando trazemos essa prática de presença para o nosso cotidiano. Ao harmonizar esses aspectos, deixamos de viver em constante desequilíbrio e nos tornamos mais íntegros e conectados. Pense em alguém que cuida da sua saúde física, mas negligencia o aspecto mental ou espiritual. Cedo ou tarde, esse desequilíbrio aparece. Da mesma forma, ao integrar práticas como a leitura de filosofias inspiradoras, o exercício físico e a meditação, criamos uma rotina de alinhamento. Esses hábitos são como pilares que sustentam uma vida mais harmoniosa. Transformar reações impulsivas em respostas conscientes é uma das maiores conquistas no caminho do autoconhecimento. Quando alguém é capaz de pausar antes de reagir, ganha o poder de escolher sua reação. Essa habilidade nos permite criar um ambiente interno de paz, mesmo diante de situações desafiadoras. Um exemplo prático é o de alguém que lida com uma crítica negativa. Ao invés de reagir defensivamente, ele pode refletir e responder de forma construtiva, aprendendo e aprimorando a si mesmo. Esse controle consciente é libertador, pois nos afasta do padrão automático que muitas vezes só alimenta emoções negativas. No final, a prática da presença transforma nossa relação com a vida. Ela nos ensina a apreciar cada instante, a olhar além das aparências e a vivenciar o verdadeiro valor do momento. Quando aplicamos essa consciência, nossa percepção do mundo ao redor se amplia e passamos a enxergar as oportunidades de crescimento em tudo o que acontece. Essa conexão com o presente nos conduz naturalmente a um estado de harmonia interior, abrindo caminho para a criação intencional e para a descoberta do que realmente importa. E é justamente nesse ponto que o caminho do despertar espiritual começa a se fortalecer. Ao se alinhar com seu verdadeiro eu, a vida passa a fluir de maneira leve e as relações se tornam mais significativas. Quando uma pessoa descobre o que realmente deseja, deixa de lado máscaras e expectativas externas e passa a atrair aqueles que ressoam com sua essência. Imagine o impacto de viver uma vida em que você é aceito como realmente é, sem a necessidade de agradar. É uma jornada libertadora e autêntica, onde cada relacionamento se torna uma oportunidade de crescimento mútuo e de construção de conexões profundas. A vida de um criador deliberado é marcada pela naturalidade com que oportunidades surgem, como se o universo conspirasse a favor. Quando alguém vive alinhado com seu propósito, ele irradia uma energia que atrai experiências, pessoas e circunstâncias que colaboram com seu crescimento. É como estar em um fluxo constante, onde portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir. Esse alinhamento permite que a pessoa viva cada dia com a certeza de que está no caminho certo, mesmo em momentos desafiadores. Ser um criador deliberado também significa estar atento aos sinais que surgem pelo caminho, pois a vida está constantemente enviando mensagens sutis. Muitas vezes essas mensagens vêm através de intuições ou coincidências que revelam direções a serem seguidas. Por exemplo, ao encontrar um livro que traz respostas para perguntas internas ou conhecer alguém que oferece um conselho valioso no momento exato. Esses eventos, que muitos chamariam de acaso, fazem parte da magia de viver em sintonia com o próprio propósito. À medida que se vive alinhado com o verdadeiro eu, uma sensação de paz e realização começa a tomar conta da existência. Esse estado não significa ausência de desafios, mas uma força interna que permite enfrentá-los com serenidade. Em vez de reagir com medo ou dúvida, a pessoa desenvolve a confiança de que tudo tem um propósito, até as situações mais difíceis. É como navegar em águas tranquilas mesmo em meio às tempestades,
sabendo que, ao final, tudo contribui para o crescimento e para a expansão do autoconhecimento. Por fim, essa jornada de alinhamento nos leva a um estado em que não precisamos mais forçar a vida a acontecer. Ela simplesmente flui. O Criador deliberado sabe que suas ações, alinhadas ao seu coração, criam a realidade ao redor. Ele entende que, ao agir com intenção e autenticidade, transforma cada experiência em uma oportunidade para moldar a vida que deseja. E assim, ele segue sua caminhada com leveza e determinação, sempre de olhos abertos para os próximos passos em sua evolução espiritual. Ao chegar ao final deste vídeo, é essencial que você se pergunte: como pode aplicar o conhecimento que adquiriu hoje em sua vida? Quais hábitos você está disposto a transformar para alinhar suas ações aos seus verdadeiros desejos? A mudança começa com pequenos passos. Portanto, que tal começar a praticar a visualização dos seus objetivos? Ao fazer isso, você estará moldando não apenas seus pensamentos, mas também a realidade ao seu redor. Lembre-se, o poder está em suas mãos. Se você deseja atrair novas oportunidades e manifestar seus desejos mais profundos, agora é o momento de agir. E a jornada do autoconhecimento é contínua. Sempre há algo novo a descobrir sobre si mesmo. Qual é o primeiro passo que você vai dar hoje? Se você achou esse conteúdo valioso e quer continuar aprendendo sobre como transformar sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você será sempre o primeiro a receber novos insights e práticas que podem ajudá-lo a alcançar um estado de despertar espiritual. Estamos juntos nessa jornada, e mal podemos esperar para ver onde isso o levará.